Acho que tá faltando palavras para todo mundo do mundo da economia, em especial da economia política, no dia de hoje, porque todos nós ficamos órfãos e órfãs, mas vamos tentar, né? Porque acho que, por mais que nos falte palavras, a Conceição é das forças mais gigantescas da economia, não só no Brasil, mas na América Latina, no século XX e no século XXI. Então, cabe esse legado a gente do Instituto de Economia, em especial da UFRJ, mas também do Instituto de Economia da Unicamp. Eu tive a imensa honra e o prazer de ser aluna da Conceição quando eu estava no mestrado no programa de Economia Política Internacional, que é um programa que existe como a área de economia política internacional que existem no Brasil por conta da Conceição, né? Claro, da Conceição junto com o Fiore e os outros professores do grupo de economia política, mas por conta da linha de pesquisa que a Conceição inaugura com a retomada da hegemonia americana, né, em 85. Mas enfim, voltando, eu fui aluna da Conceição no mestrado, na última turma, numa disciplina sobre hegemonia dos Estados Unidos e finanças, em que ela dividia com o professor Hernani. Foi a última turma que ela deu o período todo. Foi no ano de 2010, ela estava fazendo 80 anos. Eu lembro que foi um ano com muitas homenagens à Conceição, porque ela, naquele ano, ainda era muito atuante no debate público e ainda estava muito atuante com aquela energia que hoje em dia, com o fenômeno nas redes sociais que a Conceição virou, acho que todo mundo sabe, né? Que talvez não tivesse, as novas gerações talvez não tenham a dimensão que quem conviveu e quem leu a Conceição e quem foi formado pela Conceição tenha, mas eu acho que as redes sociais e como a Conceição virou essa figura forte nas redes sociais e uma referência importante para as novas gerações, agora todo mundo sabe. É, e aí, lógico que é uma honra, um privilégio ter sido aluno da Conceição, e eu lembro uma coisa muito forte veja, era uma disciplina que tinha sido criada num programa que tinha sido criado a partir da obra da Conceição, a partir das reflexões da Conceição. Então, ela tinha escrito os textos, referências sobre aqueles debates, ela tinha conduzido esse debate no Brasil, ela poderia dar aquelas aulas de olho fechado. Uma das grandes características da Conceição, além dela ser essa pesquisadora, ser essa economia política brilhante que ela era uma excelente professora. E ela ia para as aulas, todas as aulas, com o caderninho dela, com a aula preparada. Ela abria o caderninho, lógico que, né, com a capacidade brilhante da Conceição e o conhecimento dela do assunto que ela estava dando na aula, ela com certeza extrapolava o que estava ali no caderno, mas com esse singelo cuidado, ela ali mostrou para mim uma coisa que eu acho muito importante que eu carrego, tento carregar até hoje, sendo professora, lógico assim, não chego nem aos pés, mas é esse cuidado, esse zelo, esse preparo com o espaço da sala de aula e com a troca com os estudantes e instigando, sendo provocativa, sendo intensa e não fugindo dos debates polêmicos ou dos debates importantes. E pensando isso, a Conceição do auge dos 80 anos dela, a Conceição já sendo a Conceição, ela tinha o cuidado de preparar as aulas e tinha o cuidado de instigar o debate na sala de aula, de uma maneira muito inspiradora. Enfim, a gente poderia, e com certeza a gente já teve algumas homenagens, alguns livros, inclusive em homenagem à Conceição, enquanto a Conceição está viva ainda, né? O organizado pela EUDET, que saiu da editora da Expressão Popular, teses, dissertações, artigos, mas eu acho que a gente precisa continuar homenageando a Conceição, em especial, em dois pontos que eu acho que a gente tem um legado gigantesco que só pode ser carregado coletivamente e, mesmo assim, com uma dívida gigantesca, que é pensar o Brasil e pensar o Brasil de maneira crítica, que eu acho que é uma das marcas de formação do Instituto de Economia da UFRJ, se a gente pensar os nossos grandes nomes, né?
o trio ligado a Cepal, a Conceição, o Lesso, Antônio Barros de Castro, mas também outros nomes fundamentais para o Instituto de Economia e para o Instituto de Economia ter se tornado esse espaço de reflexão crítica e da heterodoxia e da discussão crítica sobre o que é o Brasil, como Davi Kupfer, o Aloysio Teixeira. Então, a gente continuar debatendo o Brasil e continuar debatendo o Brasil de perspectiva crítica e pensando quais são os desafios do Brasil e as questões em aberto ainda para os caminhos dessa sociedade e dessa economia periférica, dependente, com tanta desigualdade, com tantas questões, é, é um desafio que se renova diariamente, que é um legado gigantesco que a Conceição deixa para a gente, que se a, se a minha geração e as gerações futuras do IE conseguirem 10% fazer o que a Conceição fez, eu acho que ela lá de cima vai estar honrando o nosso caminho, assim. E o outro elemento que é fundamental da perspectiva, da vivência da economia, da economista Conceição, mas também da cidadã Conceição e da política Conceição, é o legado de pensar a economia política, pensar a economia como uma área social, uma disciplina, né, do campo social, em que as questões sociais são fundamentais, as questões históricas são fundamentais, então a gente não está falando de uma economia em abstrato ou de uma economia que só pensa números, mas essa economia voltada para o social, socialmente referenciada, essa economia que é a economia política, fundamentalmente, né? E aí nisso é um legado da retomada da economia política, da abordagem clássica, que aqui no Instituto de Economia a gente tem muito forte. E, mais fundamentalmente ainda, pensando a economia como economia social e a economia política a partir da classe trabalhadora e a partir das questões da classe trabalhadora, a partir dos interesses e buscando os interesses da classe trabalhadora. E isso talvez seja um dos desafios mais centrais. E aí, voltando à questão do Brasil, a gente pensar isso pensando o Brasil. Então, assim, a gente precisa cada vez mais revisitar os textos clássicos da Conceição, e aí eu acho que, tal como o Celso Furtado, não dá para a gente pensar pensamento econômico brasileiro, em especial sobre desenvolvimento e sobre as questões do Brasil, sem refletir sobre a obra da Conceição, inclusive refletir criticamente e a gente conseguir avançar a partir desse legado que a Conceição deixou e pensando tudo isso e trabalhando tudo isso a partir da economia política. E aí, para encerrar isso, estamos todos órfãos. Acho que não tem como não ficar emocionado, mesmo, né, alguém que não teve uma aproximação pessoal com a Conceição como eu tive, mas que nesse pouco tempo, sendo professora de economia e sendo economista, fui formada pela Conceição desde as primeiras disciplinas aí nos corredores do Instituto de Economia, desde a graduação, os textos da Conceição me formaram, mas, acima de tudo, a gente continuar esse legado nesses momentos em que, pós essas últimas décadas, o Brasil vive tantas questões. E aí eu lembro muito da Conceição na ocasião dos 80 anos dela, quando eu fui aluna dela, e também no documentário que Mariane dirigiu em homenagem à Conceição, a Conceição falando na época da crise de 2008, né, de que ela tinha nascido no período da crise, né, no período da crise de 29, e que ela estava vivendo no mundo, num momento de crise, que naquela época ela até especulava que talvez fosse a época que ela fosse falecer. E aí, por mais que as crises atuais sejam diferentes das crises lá de 2008 ou de 1929, quando ela estava comentando, não dá para a gente deixar de pensar que sim, vivemos um momento de inflexão de crise no Brasil e na economia mundial. E aí, se não crise de crescimento necessariamente, mas crise de vários dos valores que a Conceição tinha, em especial com relação ao desenvolvimento, combate à desigualdade, à pobreza e à necessidade de uma construção de um Brasil e das suas questões a partir da classe trabalhadora e pela classe trabalhadora. Então, sigamos, né, honrando esse legado gigantesco que a gente só vai conseguir construir coletivamente.